Muito bem, pessoal, nossos queridos alunos do TEME Sejur, estamos aqui continuando a nossa aula, sobre o artigo 5º, Direitos e Garantias Fundamentais. Paramos no último ponto falando do caput do artigo 5º, e eu quero ver quem é que lembra aí quais são os 5 direitos previstos no caput, na cabeça do artigo 5º. Primeiro, gente, o direito mais importante que a gente tem, que é o direito à vida, Direito à vida, depois o direito à liberdade, o direito à igualdade, o direito à segurança e o direito à propriedade. Então, estão aqui em vermelho no nosso data show aqui para que vocês possam acompanhar. Lembrando, pessoal, como já ressaltei na aula passada, o que o STF entende que não só o estrangeiro residente no país, mas que qualquer estrangeiro tem direito, então, a usar esse rol aí de direitos que nós temos no artigo 5º. Lembrando que o artigo 5º ele é composto por 78 incisos, então é uma carta de direitos fundamentais, que foi previsto na nossa Constituição de 88. Tá bem, gente? Lembrando também que nós vimos a questão da igualdade material e formal, a diferença. Igualdade formal é aquela igualdade perante a lei, e a igualdade material é aquela igualdade que se busca realmente, o equilíbrio, a isonomia. Por exemplo, amanhã nós estaremos fazendo treinamento físico para a prova de agente da Polícia Civil de Santa Catarina, e a gente percebe então que as exigências físicas para as mulheres são diferentes das exigências físicas para os homens. Por quê? Porque naturalmente a mulher não possui a mesma força muscular que os homens. Então, por isso, o próprio STF entende que isso não fere o princípio da igualdade, tá? Temos vários outros exemplos, gente? Lei Maria da Penha e etc. Bom, vamos lá então para o inciso 1. Vamos passar inciso por inciso do artigo 5º para não errar nenhuma questão nessa prova, tá? Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos dessa Constituição. Vejam, os homens e mulheres são iguais, mas devido à isonomia, nós, em algumas situações nós temos tratamento desigual, tá? Porque isso se chama discriminação positiva. A gente não pode discriminar alguém para rebaixar, para humilhar, para marginalizar essa pessoa, mas nós podemos sim fazer uma discriminação positiva, que é discriminar para proteger, tá? Inciso 2, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. É o famoso não sou obrigada a nada, gente? Então tá aí, ninguém é obrigado. Lembrando, pessoal, que o servidor público, ele só pode fazer ou deixar de fazer aquilo que está na lei. Enquanto particular, ele pode fazer tudo aquilo que a lei não proíbe. Então ele tem uma liberdade maior. Já o servidor público, ele tem uma liberdade menor. O 3, ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Tá? Então, a nossa Constituição de 88 veda o tratamento desumano ou degradante. 4. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Então, nós podemos nos expressar, mas nós não podemos omitir a autoria. Tá? Muitas questões vêm e colocam assim, sendo permitido o anonimato. Então, cuidado, é vedado o anonimato. Inclusive, nós temos um exemplo aí daquela ação do Gilmar Mendes contra a Mônica Iose, onde ela foi lá e se manifestou nas redes sociais, quanto a uma questão que ele decidiu. Então, é a manifestação do pensamento, mas é vedado o anonimato. Tá? Muito bem, aqui eu fiz alguns comentários, que é aquilo que eu já falei para vocês, que para o cidadão, para o particular, essa liberdade é mais ampla do que para o servidor. O servidor público só pode fazer ou deixar de fazer aquilo que a lei permite, gente? Tá? Muito bem. Quanto ao inciso 3, a observação que eu coloquei aqui, gente, é da súmula vinculante número 11, que tem caído em questões. Então, hoje, o policial, enfim, ele vai poder usar algemas. Pode, mas ele tem que fazer uma justificativa por escrito, tá? Não precisa ser uma justificativa prévia, ou seja, ele algema a pessoa e depois ele justifica, tá? Então, a regra hoje é não algemar, mas sendo necessário algemar, a pessoa que está algemando é obrigada a fazer uma justificativa por escrito, sob pena de responder,
Olha aqui a súmula vinculante, ó. Só é lícito o uso de algemas em caso de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia. Então, tanto do preso quanto de outras pessoas, tá? Por parte do preso ou terceiros, justificada excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado. E aí eu coloquei aqui em vermelho o que tem vindo de pegadinha nas questões. E a gente não pode cair, temos que gabaritar direito constitucional, tá? Então, olha só, a banca gosta de colocar justificada previamente a excepcionalidade. Não é isso que a súmula diz. A súmula diz que tem que justificar, mas não diz que tem que ser previamente, ok? Quanto ao inciso 4, eu coloquei uma observação aqui, ó, de que é possível manifestação em espaços públicos em favor da legalização da maconha, tá? Houve uma decisão aí do STF no ADPF 187 sobre isso. Não é favorável ao uso da maconha, mas a manifestação de ser favorável ou não à maconha. Então, está dentro da liberdade de expressão, tá? Não é o uso da maconha que foi autorizado, tá, gente? Vamos lá, continuando aí no nosso querido artigo 5º, inciso 5. É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou imagem. 6. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. E o inciso 7. É assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Pessoal, então aí, ó, inciso 5, que fala do direito de resposta, né, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem, é importante destacar que existem limitações, né, à manifestação do pensamento. Então, por exemplo, eu posso me manifestar, mas eu não posso lesar outros direitos fundamentais das pessoas. Eu não posso ferir a dignidade de alguém usando o argumento de que eu estou utilizando a minha liberdade de expressão. Então, lembrem que os direitos fundamentais, eles são limitáveis, né? Eles não são ilimitáveis. Então, eu posso manifestar meu pensamento, mas eu não posso falar o que eu bem entender. Ou, por exemplo, eu não posso fazer um livro ensinando como torturar uma pessoa, tá? Então, a liberdade de expressão, ela tem limites, tá? Bom, vamos lá. O inciso 8. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Pessoal, esse dispositivo aí despenca em provas, tá? Então, a pessoa não pode usar o argumento de uma religião, de que segue alguma religião, para deixar de cumprir uma obrigação que é imposta a todos. Por exemplo, o rapaz, quando completa 18 anos, ele tem o serviço militar obrigatório, tá? Então, a gente não pode usar o argumento de que pertence a uma religião X ou Y para não cumprir aquela obrigação que é imposta a todos. Ou, por exemplo, eu não posso pagar o imposto X aí, porque a minha religião não permite. Então, tá, gente? Ou ele cumpre aquela obrigação ou uma prestação alternativa, tá? Isso aí cai muito em provas, esse inciso 8, tá, gente? O inciso 9, é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Cuidado, porque aqui também eles adoram pedir, as bancas adoram trocar e colocar assim, ó, que depende de censura. Não existe mais censura no Brasil, desde aí quando findou a ditadura militar, lá em 1980 e poucos, né, gente? Então, em 88 para cá, a gente tem a nossa Constituição cidadã, que não permite a censura, ok? Então, hoje no Brasil, o que pode haver é uma classificação, por exemplo, o programa X só pode ir para a faixa etária a partir dos 12 anos, por exemplo. Isso pode, mas isso não é censura, é uma classificação. Então, ó, independentemente de censura, cuidado. Inciso 10, são importantíssimos esse inciso. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material
ou moral decorrente de sua violação, tá? Então aqui, por exemplo, a pessoa não pode me filmar numa situação de intimidade e divulgar isso, tá? A minha honra, a pessoa não pode ferir a minha honra, a minha privacidade, né? Claro que as pessoas públicas, elas, isso existe uma certa, né, margem ali de relativização, mas em regra não é possível violar a honra, a intimidade, a vida privada das pessoas sob pena de ter que pagar uma indenização pelo dano tanto material quanto moral. Lembrando que não precisa necessariamente haver um dano material para a pessoa cobrar o dano moral, ela pode cobrar somente o dano moral, tá? Vamos lá. 9. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica, de comunicação, independentemente de censura. Gente, aqui eu coloquei o artigo 220 nos comentários, né? Eu vou dando a lei seca e depois coloco alguns comentários. Olha só, o artigo 220 fala, mais uma vez, né, de que é vedada a censura. Parágrafo 2º, ó. É vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística. Tá? Aí aqui fala da questão da classificação, que eu expliquei para vocês antes. E o inciso 10 ali fala, porque, gente, só para vocês lembrarem, eu trago a lei seca e depois os próximos slides são de comentários. Eu vou indo aos poucos, tá? Então, ali quando fala ali, ó, da violação da intimidade, a pessoa jurídica também pode ser vítima de dano moral. Então, por exemplo, a pessoa vai lá e faz uma manifestação X lá no Facebook, nas redes sociais, né, sobre pejorativa, né, de uma empresa. Essa empresa, se a pessoa jurídica, ela pode pedir a indenização? Pode. Ela vai poder pedir a indenização, tá? Por dano moral e material também. Tem um exemplo aqui que é bacana de citar. Teve uma médica que ela era Miss, né? E daí depois ela fez medicina, estava exercendo a medicina, e um colega dela, médico, começou a falar que ela não era uma boa profissional como médica, e fazer que ela dizia, porque ela era Miss e tal, que como ela, mais ou menos assim, porque ela era bonita, ela não podia ser competente, tá? Ela ajuizou uma ação contra ele e ganhou, tá? Agora não lembro exatamente o valor, mas ela foi procedente a ação dela, tá, gente? Aqui eu coloquei, ó, a questão que fala da inviolabilidade da vida privada, da honra e da imagem. Como é que fica o sigilo bancário e fiscal? Eles podem ser relativizados? A sua conta bancária, ela pode ser inspecionada? Pode, gente, mas em algumas situações, ó. Quando tiver uma decisão judicial, né? Quando tiver uma CPI, também pode. A CPI pode decretar a quebra de sigilo bancário e fiscal. E a autoridade fazendária também pode fazer essa quebra de sigilo, tá, gente? Em processo administrativo, quando tiver um processo administrativo, então, por exemplo, o auditor fiscal da Receita lá vai poder fazer isso aí. E o MP, existem algumas divergências na doutrina. Uns entendem que ele pode, outros que não. Que ele tem que pedir para o juiz, na verdade, a autorização para quebra, tá? Pessoal, seguindo aí no nosso querido artigo 5º, agora vamos para o inciso 11. O inciso 11 fala que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito, desastre, ou para prestar socorro, ou ainda durante o dia, com determinação judicial, tá? Então aqui eu gosto sempre de fazer um esqueminha, tá? Vem para cá comigo no quadro. Então a gente tem aqui a casa, deixa eu pegar uma outra caneta aqui. A gente tem aqui uma casa, né? Essa casa, gente, não é só a nossa casa, mas também, por exemplo, uma garagem, um hotel, um motel, também pode ser considerado casa. Um local onde haja intimidade. Tá? Então, gente, com o consentimento do morador, pode entrar na casa em qualquer horário, de dia ou de noite. Agora, sem o consentimento, aí a regra é não inviolabilidade, não pode entrar. Mas tem exceção. Ó, primeira exceção, durante o dia
com ordem judicial. O que seria esse durante o dia? Para o STF é da aurora, ou seja, de quando amanhece, ao crepúsculo. Tá? E, gente, durante o dia ou à noite, por desastre, por flagrante ou para prestar socorro. Cuidado, que isso aqui eles adoram pedir em provas. E as pessoas se confundem quando leem lá o inciso 11, que a gente está vendo aqui, ó, né? Pensa que esse durante o dia é para tudo, né, gente? Então, durante o dia é só essa questão aqui da ordem judicial, determinação judicial, tá? Por desastre, flagrante ou para prestar socorro é de dia ou à noite, tá? Durante o dia ou à noite. Muito bem, inciso 12. Inciso 12 fala que é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo no último caso, que é o quê? Dados e comunicações telefônicas, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma da lei, que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Tá, gente? Então aqui é mais uma regra de inviolabilidade, né? Por exemplo, as minhas cartas, né? Elas não podem ser violadas, o sigilo. Ninguém pode chegar ali e abrir uma correspondência minha, tá? Correspondências e comunicações telegráficas também. Na questão de dados e das comunicações telefônicas, por ordem judicial, nas hipóteses e formas que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Olha só, o sigilo de dados, ele pode ser quebrado dos dados telefônicos, por exemplo, os números que eu liguei e os números que me ligaram. Esses podem ser quebrados por ordem judicial em qualquer processo que esteja tramitando, tá? Já a comunicação telefônica, que é o teor da conversa, aí já não é em qualquer processo, aí tem que ser um processo criminal que esteja tramitando, tá? O inciso 13, é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Tá, gente? Então, aqui, o exemplo aqui que a gente tem é a questão da prova da ordem, né? Que não basta ser bacharel em direito para ser advogado. Então, tem que ser bacharel, mas tem que prestar uma prova, passar naquela prova para poder exercer a advocacia. Por quê? Porque tem uma lei que limitou essa liberdade. Essa lei é o Estatuto da OAB. Então, em regra, o exercício profissional ele é livre, mas tem essa ressalva aí, tá? Aqui, então aqui tem a leitura da lei seca e depois eu coloquei alguns comentários que eu já acabei fazendo, ó. Por exemplo, a casa, ó, não falei inclusive para vocês, o escritório de advocacia pode ser considerado casa, o consultório médico, o escritório de contabilidade, tá? Garagem, consultório, hotel, motel, como eu coloquei ali na televisão, ali no quadro. O dia, gente, é da aurora ao crepúsculo. A prisão de traficante em sua residência durante o período noturno não constitui prova ilícita, já que se trata de crime permanente, tá? Então, porque ele é um traficante, no caso, né? E advogado suspeito de crime pode ter seu escritório violado para implantação de escuta ambiental, se o próprio advogado é suspeito de algum crime. Aqui a gente já falou também na questão da prova da OAB. Vamos para o inciso 14 do nosso artigo 5º. É assegurados a todos a informação e resguardado o sigilo da fonte quando necessário o exercício profissional. Pessoal, esse inciso aqui também, eles adoram colocar em prova, então toma muito cuidado, tá? Olha só, o sigilo da fonte é possível quando ele for indispensável para o exercício profissional. Por exemplo, um jornalista. Ele vai lá e dá uma notícia X e não revela a fonte, tá? Então é possível.
15. É livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. Tá? 16. Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização. É isso que cai na prova. Vai dizer que necessita de autorização prévia. Então está errado. Independe de autorização prévia. Desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. Essa autoridade competente, gente, é o município, tá? É a administração pública municipal. Teve uma questão da CESP que eu vi que colocou lá, autorização, aviso prévio à autoridade policial. E deu como errado o gabarito, tá? É a autoridade competente. Então tome muito cuidado com esse aí, com o sigilo de reunião, com o direito de reunião. Olha só, vamos para cá para o 4. Então, reunião, né, o direito de reunião. A gente tem esse direito de reunião, né? Em local público, sem armas, tá? Desde que tenha, ó, eu vou pôr assim, ó, independe de autorização prévia e aqui necessita aviso prévio, tá? Para quem? Para a autoridade competente. Outra observação, essa reunião ela tem que ser sem armas. Ah, nós queremos nos reunir ali numa praça, ali, fazer uma manifestação contra a corrupção, por exemplo. Podemos? Podemos, né? Desde que a gente não frustre outra reunião marcada na mesma hora, no mesmo local, desde que seja uma reunião onde ninguém está armado, né? Desde que a gente faça um aviso prévio à autoridade competente. Não precisamos de autorização, tá? Então, muito bem. Outra questão aí que vocês cuidem do direito de reunião. No que ela fica restrita, o direito de reunião, né? Fica restrito quando houver estado de defesa e fica suspenso quando houver estado de sítio. Tá? Então, quando houver estado de defesa, fica restrito. A pessoa pode se reunir, mas o Estado ele vai dizer em quais situações. Quando houver estado de sítio, aí suspende. Aí não pode se reunir, tá? Por quê, gente? Porque são medidas, né, que vão implicar nas liberdades aí quando houver estado de defesa e estado de sítio também, tá? Artigo 136 e 137 da Constituição Federal. Muito bem. Vamos ver aí onde é que a gente parou. Isso aí, paramos aqui no direito de reunião. Agora, nos próximos slides, vem os comentários. Vamos ver aqui qual o comentário. Aqui eu falei a questão dos jornalistas, né? Que eles podem usar o sigilo da fonte, tá? O inciso, e aí eu coloquei aqui o inciso 33 para a gente fazer a relação, ó. Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que
serão prestados no prazo da lei, a gente tem a lei de acesso à informação, né? Sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade do Estado. Então, gente, quando que é possível que o Estado, município, Distrito Federal, né, União, não preste informações de caráter geral ou particular para a pessoa? Quando a segurança da sociedade ou do Estado estiver em jogo, tá? Cuidado com isso aí. Muito bem. Ó, questão das informações, coloquei, né? Todos têm direito a informações de interesse coletivo, particular, geral, salvo se o sigilo for imprescindível para a segurança da sociedade e do Estado, tá bem? No que tange à liberdade de locomoção, vamos ver quais observações eu coloquei aqui para os senhores, meus queridos e amados alunos, tá? Pessoal, vamos lá, hein? Muita força. A liberdade de locomoção pode ser restringida pelo estado de defesa ou de sítio, assim como o direito de reunião, né, que eu tinha falado. Então, quando houver uma lesão à minha liberdade de locomoção, qual é o remédio que é cabível? O habeas corpus. Depois, na sequência aqui, né, no artigo 5º, a gente vai ver todos os remédios constitucionais, tá? E também coloquei aqui o inciso, ó, o 61, para fazer relação com esse inciso 15 aí que a gente viu já nos slides anteriores. Ó, ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar. Então, pessoal, para te prenderem, por exemplo, tem que ter, ou é em flagrante, né, se tu estiver cometendo um crime naquele momento, ou então tem que ter uma ordem judicial, senão não pode. Salvo se for militar. Se for militar e cometer uma transgressão militar, por exemplo, foi insubordinado, né? Não prestou continência, vamos pensar. Cometeu uma transgressão militar ou um crime militar, aqueles que estão lá no artigo 9º do Código Penal Militar, aí pode ser preso, né, gente? Sem ser nessa situação aqui, tá? Não precisa haver essa ordem judicial aí. O direito de reunião, acredito que eu já esgotei os comentários, né, no quadro. E vamos partir, então, para o próximo. Fechou aí o primeiro bloco.